Salve galera, chegamos com mais uma questão aqui do simulado FUVEST 2026, que vai trazer um pouquinho sobre uma questão sobre eletrostática, força elétrica, né? É aquela relação de componentes de uma resultante, quando a gente fala de vetor, a gente vai falar bastante de vetor nessa questão aqui, uma questão teórica, tem um pouquinho de matemática escondida aí, na questão vetorial, mas nada que você que esteja aí estudando para a prova não conseguisse resolver se já relacionou com alguma parte vetorial. Então bora com a gente entender o que está acontecendo. Se não está inscrito aqui, já se inscreve, já ajuda a gente aí a fazer a parte desse canal de física ou Fisicava. Se liga, ó. Considere um anel de raio R, esse anelzinho aqui, tá? Ele é carregado uniformemente com carga positiva. Beleza, ó, todo mundo aqui carga positiva em sua circunferência, conforme ilustrado na figura. Uma carga pontiforme mais que, também positiva, em repouso situa-se um ponto P em um eixo perpendicular ao plano do anel. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu fazer aqui de vermelhinho para você, para dar um contraste legal. Um ângulo de 90 graus. E nesse ponto aqui, perpendicular ao plano, passando pelo centro O. Maravilha. Nessas condições, a força eletrostática resultante Fe atuando sobre a partícula no ponto P tem aí o que ele quer saber, se aponta para X, se não tem intensidade, tem componentes nulos nas direções X, Y e Z, que na verdade aqui a gente teria a mesma relação na A e na E, mas vamos entender o que está acontecendo. Eu vou pegar um ponto aleatório desse anel. Então, por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, ele vai fazer uma força para cá, ó. Vê se você concorda comigo. É uma carga positiva, com positiva a gente tem como repulsão. Então, eu vou guiar aqui, tá? Daí eu vou apagar essa parte que não vai ser importante para a gente, porque aqui não vai ter essa força. Ó. Nesse ponto P, a minha força resultante vai ter esse sentido. Veja se você concorda comigo. Essa aqui seria uma força, vou chamar de F1. Tudo bem? Agora veja, se a gente pegar um ponto diametralmente oposto a esse daqui, a gente vai encontrar um ponto aqui, por exemplo, ó. E aí nós vamos ter uma força F2 nesse ponto aqui, ó. Então, estou fazendo aqui só para seguir a minha direção correta. E aí você concorda comigo que eu vou ter um F2 aqui. E aí, se eu fizer isso em todos os pontos, a gente vai criar aqui uma força sempre diametralmente oposta. Por exemplo, se eu pegar esse ponto, diametralmente oposto vai ser esse daqui, e aí eu vou ter uma força para cá e a outra força para lá. Então, é difícil fazer a representação em 3D em duas dimensões, mas só para você entender que sempre vai ter uma força diametralmente oposta. Então, um vai estar de um lado, outro vai estar do outro. E aí, o que que a gente pode fazer? Ó, se a gente pegar essa força F1, vamos pegar a força F1 aqui, ó. Essa força F1, ela vai ter duas componentes. Essa força F1, ela vai ter uma componente F1y e F1x. Então, por exemplo, desse lado aqui, a gente vai ter essa componentezinha aqui, F1x. E do outro lado, nós vamos ter uma componente F1y. Vê se você não concorda comigo. Então, aqui a gente chama isso de decomposição vetorial. F1y, né? Então a gente vai ter uma decomposição vetorial que esses dois vetores azuis geram esse vetor vermelho, né? É uma decomposição que a gente fez. Se a gente fizer a mesma coisa para F2, e aqui a gente tem a mesma, vou colocar aqui um pertinho, ó, se eu tivesse o F2 aqui, se eu tivesse um F2 desse mesmo jeito, o que que aconteceria com as minhas, eu posso decompor esses dois vetores e encontrar isso aqui, ó. Veja se você concorda comigo. Perceba que a hora que eu monto, eu chamo de F2y e aqui de F2x, nós encontramos uma situação para poder cancelar aquilo que é igual. Por exemplo, quando eu penso nesses dois vetores, eu posso cancelar esse vetor com esse, porque eles são de mesma intensidade, o anel aqui tem a mesma quantidade de carga, né? É a mesma distância, porque a gente está aqui bem no eixo que passa pelo ponto O, então essa distância entre as duas cargas é a mesma. E a constante, o meio é o mesmo, né? O K é o mesmo. Lembrando que quando a gente fala de força, a gente pode relacionar essa força elétrica como K vezes o módulo de Q1, módulo de Q2 e a distância que separam as cargas. Perceba que quando a gente monta essa situação,
As cargas aqui são iguais, porque é um anel carregado com carga positiva. A carga é a mesma, o Q2 é a mesma e a distância é a mesma. Ele está num ponto aqui simétrico a qualquer ponto desse anel. Então eu posso dizer que essas duas forças F1 e F2 são iguais. Elas só têm direções diferentes. Mas quando eu coloco isso num ponto, que é esse daqui, eu posso ter uma componente para cá que é igual a essa componente para cá, e essas duas componentes para cima aqui vão se somar. E isso vai acontecer para todos os pontos que a gente for fazer. Por exemplo, eu peguei esse ponto e esse ponto, diametralmente oposto, a gente vai ter uma componente, uma resultante desse sistema para cima, e essa componente vai ser a soma vetorial desses dois. Aqui é a minha força F1y mais a F2y. Se a gente pensar em x, não vai ter resultante nem para lá nem para cá. Então, se eu fizer isso para todos os pontos diametralmente opostos, eu vou encontrar isso. Então, ela vai ser aqui, ela vai ter uma força para lá, que é graças a esse ponto, e uma ponto diametralmente oposto para cá, ó. E aí, imaginando uma figura 3D, tá? Eu vou cortar de novo a relação em x e vai sobrar fy e fy. Então, se a gente for fazer ir para todos os pontos desse anel, a resultante sempre vai ser para cima, porque diametralmente pontos diametralmente opostos vão se cortar a componente horizontal. E aí a gente chega como resposta aponta para Z, né, que é esse eixo aqui, e aí a resposta que ele vai te dar é que a força elétrica resultante aponta para a direção Z e aí encontramos assim a resposta dessa questão. Belezinha? Ficou com alguma dúvida? Deixe os comentários aqui, senão que a gente te ajuda. Se não, deixa seu like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!